Olá, eu sou Fernanda Barcelos, analista de marketing do XOSP, e sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós começamos uma websérie dividida em 2 episódios, cujo tema é Tributação na área da saúde. No primeiro episódio da nossa websérie, nós vamos abordar sobre tributação para os profissionais da saúde. E, para nos ajudar no melhor entendimento desse assunto, vamos contar com a ajuda de um parceiro de anos, que é o diretor da Soluzone Contábil, Altair Alves. Altair, seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso canal. Desde já agradeço pelo tempo que você disponibilizou para a gente e, por favor, se apresente para quem ainda não conhece. Bom, Fernanda, primeiramente, é um prazer muito grande estar aqui no canal de vocês mais uma vez, né, poder contribuir com essas informações que são extremamente relevantes. A gente sabe que o médico ele tem uma tarefa muito árdua, né, no dia a dia, né, tem um dia a dia muito estressante, competitivo, né, e tem que lidar com várias situações ao mesmo tempo e entender, né, de forma clara e objetiva, quando fala de finanças e principalmente, né, desse impacto da tributação no seu bolso. Eu acho que é extremamente relevante e eu estou muito feliz de mais uma vez estar aqui no canal do XOSP para realmente poder ajudar aí todos os médicos e profissionais da área da saúde que vão ver esse conteúdo também, essa websérie. Muito obrigado pelo convite. Perfeito. Então vamos lá. A primeira pergunta que eu vou fazer é que em um vídeo que nós gravamos lá em 2016, você tinha falado que a Receita Federal estava começando a multar profissionais que não fazem o carnê-leão. E eu gostaria de saber como esse monitoramento evoluiu e se você poderia estimar mais ou menos o valor dessas multas. Maravilha. Bom, Fernanda, realmente cada dia, né, que passa a Receita Federal está mais eficiente com seus mecanismos, né, de buscas e de monitoramento para poder ver esse problema tributário, né, que o brasileiro tem, que é não querer pagar imposto. Mas a gente sabe que essa questão do carnê-leão, né, e do pagamento de impostos de pessoa física, olhando para o lado do médico, nunca foi, eu acho que, só uma decisão do próprio profissional da área da saúde, até porque muitos eram obrigados a trabalhar dentro de hospitais, dentro de outras clínicas, que não queriam oficializar, por exemplo, essa relação, né, trabalhista ou essa relação de prestação de serviço e, consequentemente, essa questão tributária. Então, a Receita ela vem, sim, aperfeiçoando esses cruzamentos e o que mudou de lá para cá é que a Receita tem autuado muito mais médicos em relação ao pagamento dos seus impostos, né? A gente vai falar um pouco mais profundamente sobre isso, mas essa questão do monitoramento ela vem aumentando por quê? Porque hoje a informação chega muito mais rápido. Hoje a gente tem a e-financeira, quando a gente falou no vídeo anterior lá, a gente tinha a implementação um ano anterior da e-financeira, que é uma declaração que a Receita Federal instituiu e obrigou os bancos a informar todo o movimento financeiro do médico para a Receita Federal. Então, lá em 2016, isso estava começando a acontecer, que foi no segundo semestre de 2015, e hoje, depois de todo esse tempo, a Receita está cruzando muito mais rápido. Então, assim, o médico que faz toda a movimentação dele na pessoa física, na conta pessoa física dele, e ele não declara, por exemplo, no carnê-leão, ele está, sim, sujeito a um cruzamento muito de perto. Inclusive, uma coisa que a Receita cruzou muito nos últimos anos, eu mesmo acompanhei pessoalmente vários médicos tendo dificuldades desse relacionamento com a Receita, é a contribuição previdenciária, porque uma das coisas que o médico ali, pessoa física, ele não entendia, é que ele era obrigado a fazer o recolhimento do INSS quando ele ganha como pessoa física. Então, antigamente, eu lembro que meu pai, né, quando era pequeno, meu pai falava assim, eu vou recolher sobre 10 salários mínimos ou 5 salários mínimos porque é para minha aposentadoria. Quando a Receita Federal ela uniu com o INSS, o que aconteceu? Ela começou a aplicar a lei mais rígida, né? Então, assim, ela começou a falar o seguinte, olha, você que é um médico autônomo, pessoa física, você não paga o INSS quanto você quer e por que você quer, não. A legislação é muito clara, você é obrigado a pagar o INSS numa alíquota de 20%,
até o limite do INSS, que passa um pouco de R$6.000, né, no ano que nós estamos agora, né, em 2021, passa um pouco de R$6.000 e você é obrigado. Então, eu ganhei acima disso, eu pago até 20% do teto do INSS. Então, isso, se o médico não recolhe INSS, se o médico não recolhe imposto de renda, provavelmente ele está muito perto de uma malha fina da Receita Federal. Entendi. Se o profissional da saúde não quiser contar com o apoio de um especialista na área contábil e lançar uma despesa não dedutível por engano, o que acontece? Tá. Inclusive, foi uma coisa boa que você trouxe agora, essa questão de não contar com especialista. Por quê? Porque a pessoa física do médico, ele não é obrigado pela legislação, diferente da pessoa jurídica, que nós vamos falar aí numa outra oportunidade, mas diferente da pessoa jurídica, que é obrigado a ter um contador, a pessoa física não é. Então, o próprio médico, se ele quiser, ele pode fazer o controle, né, do livro caixa dele, usando o próprio sistema, né, do SHOSP para poder fazer o controle financeiro dele ali, e ele não precisa ser obrigado a ter um contador. O que ele precisa fazer para ele não ter dor de cabeça? Primeiro, ele precisa entender, como você falou, quais são as despesas que são dedutíveis. Então, assim, eu lanço lá algumas despesas. Uma, o governo deixa abater. E a Fernanda falou dedutível, por quê? Porque tem despesas que não são dedutíveis, e quando a gente fala dedutíveis, vamos detalhar um pouco mais isso, são as despesas que o governo deixa você lançar para reduzir aquele teu valor tributável. Vou dar um exemplo na prática, tá? Você faturou R$10.000, só que você tem, por exemplo, uma despesa no teu consultório, como o aluguel, por exemplo. Você paga ali R$1.500 de aluguel. Então, mesmo que você faturou R$10.000, você não vai tributar R$10.000. Você vai lançar o aluguel como uma despesa que é dedutível, e você, em vez de tributar com R$10.000, você vai tributar com R$8.500. Ou seja, você reduz o seu imposto. E aí são várias despesas. Agora, o que você tem que pensar é o seguinte: nem todas as despesas, vou te dar um exemplo muito claro também, todos os equipamentos que você coloca no teu consultório ou na sua clínica não são dedutíveis para efeito de imposto de renda. Então, assim, eu comprei uma mesa, eu comprei uma cadeira para atendimento, eu comprei um computador, isso não é dedutível para efeito de livro caixa. Então, o que a Fernanda trouxe aqui é que, assim, existe uma ciência por trás, que você não é obrigado a ter um especialista, mas pode ser muito vantajoso você deixar isso na mão do especialista para poder avaliar o que é dedutível e o que não é dedutível. E se você cair, de repente, você lança uma despesa, que foi a pergunta original da Fernanda, se você lança uma despesa que não é dedutível como dedutível, o que pode acontecer? Você pode cair na malha fina, a Receita Federal vai te chamar lá e você vai ter que comprovar essa despesa. E aí eles vão analisar e falar: calma aí, tudo bem, você comprovou a despesa, só que essa despesa não é dedutível para efeito de imposto de renda, portanto, você agora vai ser multado. E aí, quanto pode ser essa multa? Essa multa, ela pode, além de juros, né, que você vai calcular desde da origem ali do pagamento que era devido. Então, por exemplo, a Receita pegou isso tem 3 anos. Você vai ter que retroagir, calcular todos os juros desses 3 anos e pagar a multa, que pode chegar, né? Tem multa que chega a mais de 200% do valor devido de imposto. Então, assim, é muito dinheiro e eu aconselho você que é médico não correr esse risco. Não, perfeito. Tem uma pergunta que eu estou até trazendo de um vídeo anterior, lá 5 anos atrás, que eu queria saber como que ficam as condições do imposto de renda do empresário individual e profissionais que abrem uma empresa para pagarem menos impostos, pois já pagam como profissionais liberais. Como que fica todo esse trâmite? Bom, Fernanda, você só está trazendo ótimas perguntas, até porque, como eu acompanho a vida dos médicos, dos profissionais da saúde, são as principais dúvidas que de verdade eles têm no dia a dia deles. Então é o seguinte, quando você fala dessa questão de você abrir uma empresa para você tributar menos, existe uma palavra híbrida, tributação híbrida, que é a tributação entre que você pode usar pessoa física e pessoa jurídica. Então, o médico, ele pode sim, né, o profissional da saúde, ele pode sim escolher ou tributar a pessoa física ou tributar a pessoa jurídica. Tá. E ele também pode tributar as duas formas ao mesmo tempo.
Agora, qual que é a atenção que ele precisa ter nesse processo? Que ele também não pode ser muito esperto, né? Porque isso faz o quê? Isso reduz a carga tributária. Mas o que acontece na prática? Quando o médico resolve ter essa opção tributária, de tributar os dois ali, pessoa física e jurídica, o que ele faz, Fernanda? Ele pega, como na pessoa jurídica a tributação é sobre o faturamento, então a Receita não quer saber se o médico gastou dinheiro, não quer saber se ele teve lucro, se ele teve prejuízo. Ele vai lá e tributa no faturamento. Faturei 20 mil, coloco lá a alíquota de imposto em cima de 20 mil. Quando é na pessoa física, você pode fazer o livro caixa e o carnê-leão. E aí, como eu dei um exemplo anteriormente, você pode deduzir as despesas que são dedutíveis. Então, eu faturei 10 mil, tive 5 mil de despesas dedutíveis, eu vou tributar sobre 5 mil apenas, não sobre os 10 mil, porque esses 5 mil a Receita vai deixar eu lançar. Mas, Fernanda, o que acontece? As pessoas acabam usando isso de uma forma muito errada, né? O médico. O que ele faz? Ele fala assim, então, entendi, Receita Federal, quer dizer que você deixa eu lançar todas as despesas no meu carnê-leão? Tá. Aí ele começa a pensar, né, Fernanda? Ele fala assim, tive uma ideia, vou lançar todas as despesas que eu tenho no carnê-leão e para poder reduzir meu imposto e vou faturar na pessoa jurídica sem nenhuma despesa. Por quê? Porque a despesa na pessoa jurídica não me serve para nada, porque eu vou pagar sobre o faturamento, só que a despesa na pessoa física me serve, porque eu vou fazer a dedução. E ele lança todas as despesas lá na pessoa física. Você, Fernanda, como fiscal, né, agora vamos supor que você foi promovida a fiscal da Receita Federal, parabéns pela promoção, e agora você está analisando as questões tributárias dos médicos. E aí você chega e olha lá o doutor Altair e fala, doutor Altair, por gentileza, me traz aqui a sua parte tributária. Engraçado, doutor Altair, olhando aqui, essa atividade sua aqui da pessoa física está no mesmo lugar que essa pessoa jurídica? Sim, Fernanda, eu atuo no mesmo lugar, é o mesmo consultório. Engraçado, né? Essa sua pessoa jurídica aqui, ela é muito privilegiada, né? Porque essa sua pessoa física aqui gosta muito de pagar a conta para ela, né? Porque, olha só, todas as despesas estão aqui na pessoa física e na pessoa jurídica não tem despesa nenhuma. Como é que você faz para prestar serviço aqui na pessoa jurídica? Você não tem funcionário, você não tem aluguel. Engraçado, né? Você não paga água, nem energia, não tem nenhum produto médico. E aqui, rapaz, eu acho que aí a Fernanda vai falar para mim assim, poxa, fica só aqui nessa pessoa jurídica, desculpa. Fica aqui só nessa pessoa jurídica, porque é muito mais vantajoso para você. Não, a Fernanda vai falar, Altair, doutor Altair, eu estou achando que você está bancando o esperto, porque eu só está lançando todas as despesas na pessoa física para deduzir tudo que é possível e não pagar nenhum imposto na pessoa física e na pessoa jurídica sua sem nenhuma despesa. O que a Fernanda, nesse momento, como fiscal, vai olhar para mim e falar, doutor Altair, me desculpa, mas eu acho que o senhor está bancando o esperto. Não é isso, Fernanda? É verdade. Você vai falar, pô, doutor Altair, você está bancando um esperto. Por quê? Porque eu posso fazer isso sim, mas eu tenho que fazer isso, Fernanda, com um pouco de equilíbrio. Então eu posso, mas eu não posso deixar minha pessoa jurídica sem nenhuma despesa, porque está claro que eu estou fazendo isso apenas para não pagar imposto. E aí você, como fiscal da Receita Federal, vai falar, Altair, infelizmente eu vou considerar isso aqui uma fraude e vou te multar. E vou te bitributar, eu vou fazer tudo que a lei permite. Então, o que o médico, nesse sentido, ele precisa entender é que ele pode fazer dessa forma, né? Ele pode lançar, porém, ele tem que ter muito cuidado, porque pode ser que o fiscal olhe e fale, não, aqui tem um esquema. Então, assim, não faça esquema. Use esse planejamento tributário, né, com equilíbrio, mas aí você vai poder, sim, reduzir a sua carga tributária dessa forma, de forma legal também. Perfeito. Tem um outro ponto também, Fernanda, calma aí, Fernanda. Como é que você está se sentindo depois da promoção de fiscal da Receita Federal em relação aos médicos, Fernanda? Está se sentindo poderosa? Estou, muito bom. Show de bola, vamos lá. Vamos lá. Então, tem um outro ponto que foi deixado nos outros vídeos, que o carnê-leão é a única opção para declarar imposto de renda. E o profissional da saúde tem que fazer a tributação mensal das despesas permitidas por lei. Certo. Mas aí eu queria saber, quais são essas despesas para o profissional da saúde lançar?
E teria também uma lista completa de todas elas? Maravilha. É assim, você já trouxe, né, uma informação importante que o médico precisa fazer o carnê-leão todos os meses, quem optar por ser pessoa física. Então, sou pessoa física. Pessoal, vocês que estão vendo aí, fica de olho na Fernanda, que agora ela é fiscal da Receita Federal. Então, eu vou ensinar vocês aqui, para vocês não fazerem nada errado, porque ela está de olho em vocês. Então, vamos ficar atentos nisso aí, hein? Olha só, quando você vai tributar como pessoa física e você vai fazer opção pelo carnê-leão, você precisa entender que é uma obrigação mensal. Então, todos os meses eu pego lá... O que é? Ah, tá. Tem muita gente que nem sabe que é o carnê-leão. De repente, o médico está pegando um avião agora e ir lá para o Amazonas, está indo lá para a Floresta Amazônica para procurar o leão, mas não é. O carnê-leão é um programa da Receita Federal que você pode baixar, que agora está online, né? A gente mudou agora em 2021. Eles tiraram esse negócio de ter que baixar e já está online o programa do carnê-leão, né? Uma novidade importante aí, a partir de fevereiro agora, né? Novidade fresquinha. A partir de fevereiro a gente tem agora o carnê-leão ali online. E o que ele faz? Todos os meses você vai lançar suas receitas e suas despesas. E aí, no final do mês, você fecha ali, é o teu livro caixa, o próprio sistema do carnê-leão já produz o livro caixa para o médico, ali automático. E aí, você automaticamente vê, as minhas despesas, as minhas receitas, se as minhas receitas forem maior do que as minhas despesas, eu tenho que pagar imposto, né? Até agora, R$ 1.903,98, ou seja, R$ 1.904 é isento. Acima disso aí, eu começo numa tabelinha que é 7,5%, na primeira faixa, e vou até 27,5%. Quando eu pago esse imposto? Quando chega no final do outro mês subsequente. Então, eu estou no mês de fevereiro, né? Estou no mês de março, estou no mês de abril, vou dar qualquer exemplo, sei lá, estou no mês de janeiro. Terminei o mês de janeiro, eu vou pagar no último dia útil de fevereiro o meu imposto. Mas pegando essa pergunta que você fez, Fernanda, sobre quais são as despesas que são dedutíveis que ele pode lançar no carnê-leão, é um pouco complexo, por quê? Porque nós temos um regulamento do imposto de renda que é desse tamanho assim, se eu começar a ler ele agora, eu termino ele só em 2023, tem muita coisa para aprender lá. Só que a gente tem, dentro do próprio programa do carnê-leão, existe algumas despesas que ele já traz que são dedutíveis. Então, tudo que envolve o teu consultório, que não é um bem, ele pode ser dedutível. A maioria das coisas, vou trazer exemplos práticos aqui. Então, por exemplo, você tem um funcionário, mesmo como autônomo, você pode contratar um funcionário, tá? Mesmo sendo pessoa física. Então, você pode ter um funcionário, a despesa do shopping que você faz, que não falo que é despesa, que é até um investimento, né? Porque você economiza tempo, né? Praticidade. Mas vamos lá, você pode lançar também no seu carnê-leão, de repente o contador que te auxilia, você pode lançar, você pode lançar cursos e treinamentos que você faz, a sua própria roupa de atendimento, né, que às vezes você tem, você pode lançar como despesa dedutível, energia, água, condomínio, aluguel, ou seja, tudo na operação. O que não é dedutível? São coisas fixas, né, que são os seus bens, e coisas que não podem ser monitoradas nem separadas. Um exemplo, despesa de combustível. Às vezes você fala assim, Altair, mas eu estou indo para o meu consultório, eu vou para lá. Tem como organizar isso, separar? Não tem, né? Porque você não usa o seu carro só para isso. Então, a legislação já não permite que você faça dedução, por exemplo, de combustível. Mas lá no próprio programa do carnê-leão já traz uma lista disso que eu estou falando, das principais despesas que são dedutíveis e que você pode lançar mensalmente. Perfeito. Você comentou agora que o carnê-leão está online. Só uma curiosidade, essa atualização tem alguma relação também com a telemedicina, com a pandemia do ano passado, de deixar tudo online, de facilitar mais as coisas e colocá-las em ambientes online? Tem alguma relação ou só foi... Não, tem relação sim, Fernanda. Por quê? Porque a Receita Federal também enfrentou diversos desafios nesse período que a gente passou e está passando por atendimento ao contribuinte. Então, ela percebeu que muitas coisas que tinham ali manuais, que ela precisava fazer que o contribuinte fosse até a Receita Federal, ela procurou. E outra coisa, né, o governo também fez um trabalho recentemente de concentrar tudo dentro de um único site, né, do .gov.br, e trouxe todas essas questões tributárias, as questões trabalhistas, as questões do cidadão
para dentro desse site. E aí a Receita Federal, o que ela está fazendo? Ela já vem fazendo, alguns anos atrás, um processo de modernização para justamente facilitar a vida do contribuinte e dela mesmo. Porque, assim, quando ela dá acesso para você com certificado digital, inclusive o médico e o profissional da área da saúde, tem que ter o certificado pessoa física dele, para quê? Para ele poder fazer, primeiro, todos os serviços que ele precisa fazer dentro da Receita Federal, tem acesso através do certificado digital. Para você que não sabe o que é certificado digital é uma assinatura eletrônica que você pode ter tanto um cartãozinho como um tokenzinho, que você coloca ali no computador, e você, inclusive tem até online hoje, né, certificado online também, que você vai lá e faz a assinatura, falando assim, olha, eu sou o doutor Altair que estou assinando esse documento. Você não precisa estar lá presencialmente, mas você pode fazer isso de qualquer lugar. Então, o certificado digital te dá acesso a tudo que você precisa fazer dentro da Receita Federal de forma online e bem prático. Perfeito, perfeito. Bom, Altair, chegamos ao fim desse primeiro episódio. Agradeço a todos que nos assistiram até aqui. Obrigada pela sua rica contribuição e nos vemos amanhã para o segundo e último episódio da nossa websérie. Maravilha, Fernanda. Obrigado a todos vocês. Já vão dando um like aqui, ó. Tem que acostumar a falar, pessoal, dar like, curtir, compartilhar. Então, para você que é médico ou profissional da área da saúde, quer ajudar mais profissionais da área da saúde, como você, a ter esse conhecimento, porque conhecimento liberta. Então, se você tem conhecimento, você vai ter liberdade para fazer o que você precisa fazer. Então, compartilha esse vídeo também para mais pessoas. E, Fernanda, já estamos aqui esperando amanhã para a gente voltar e contribuir mais com o público aí, as pessoas que acompanham o CHOSP, que realmente é um sistema que facilita a vida, né, do médico, do profissional da saúde em todo o Brasil. Muito obrigado. Nada, até amanhã. Até amanhã.